Hoje o Camaçari Notícias está recebendo o vereador Júnior Borges, presidente da Câmara Municipal de Camaçari, para um bate-papo sobre política, sobre o mandato e sobre a presidência que está já chegando ao fim, né, esse vereador? Daqui a pouquinho termina. E aí eu queria que o senhor já está no terceiro mandato como vereador, avaliasse como é os destaques dessa presidência, como é que o senhor avalia? Olha, foi um momento primeiro de muita alegria, receber o convite dos pares da casa para que pudesse representá-los. E quando nós chegamos, a gente precisava de fato implementar essa inovação no sentido de aproximar a Câmara mais da população, que ela pudesse, através da tecnologia, chegar mais perto. Mas nós tivemos uma dificuldade, que foi a dificuldade de ter a casa fechada por quase 1 ano e meio por conta da pandemia. Então era uma gestão difícil de fazer, porque o calor humano das pessoas, aquela troca das pessoas dentro da casa, circulando na casa, a gente teve que ser duro e teve que fechar a casa. Mas a gente não parou de fazer as sessões, né? Nós criamos lá as sessões virtuais e a Câmara ela pôde caminhar, construir, fazer e produzir como produziu. Também tivemos um momento difícil, que foi o momento do fechamento da Ford no dia 11 de janeiro de 2021. Naquele momento caiu um balde de água fria na cabeça de todos e da Câmara não foi diferente. E ali a gente precisava encontrar caminhos para que a gente pudesse buscar outras alternativas para que a população não ficasse à deriva e desempregada, porque nós sabíamos que com a demissão em massa de pessoas da Ford, os problemas sociais eles iriam aumentar. E logo depois disso vem a notícia da revogação do REIQ, do Regime Especial da Indústria Química, que colocaria 12 mil trabalhadores da nossa cidade também fora do mercado de trabalho, com possíveis fechamentos de indústrias aqui no polo petroquímico. E eu precisei ir atrás dos deputados, ir atrás de prefeitos, e o prefeito Bruno, o prefeito Elinaldo, foram as duas figuras, as duas peças fundamentais para que a gente pudesse construir uma narrativa junto com o ex-prefeito Salvador, que hoje é candidato ao governo do estado, ACM Neto, e eu pedi à ACM, na época, que me viabilizasse um contato com o presidente do Senado Federal. Junto com outros presidentes de Câmara, aí eu sempre lembro da figura de Geraldo Júnior, que foi muito importante para mim naquele momento. Abriu portas e a gente conseguiu entrar. E ali a gente conseguiu falar com o presidente da Câmara dos Deputados, conseguiu falar com o presidente do Senado Federal e com o relator desse projeto, que hoje é ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, que nós conseguimos parar e prorrogar para mais 2 anos a questão do REIQ. Mas, de novo, como sempre, a população tomou outro baque no final do ano passado, quando é editada a medida provisória extinguindo o REIQ mais uma vez. E mais uma vez a gente precisou se movimentar, fizemos um movimento grande. Esse movimento foi um movimento de Camaçari, basicamente do município, liderado por mim. Claro, chamei toda a região metropolitana para que se envolvesse nisso, para que desse corpo e força, para que a gente pudesse chegar no Congresso Nacional. E conseguimos. E agora a gente conseguiu estender um pouco mais até 2028 o regime especial da indústria química, que garante aí 12 mil empregos em Camaçari e 85 mil empregos na Bahia. Como estamos em ano eleitoral, não podemos deixar de falar sobre política, não é isso? Vereador, durante o início do ano passado, final do ano passado, as pessoas viam a sua movimentação junto com o Geraldo Júnior, até por essa questão do REIQ que o senhor já explicou. E se dizia muito que o senhor ia ser candidato a deputado estadual e ele ia ser federal, e tinha muito essa conversa de bastidor. Existiu de fato a intenção do senhor de se candidatar a deputado? E se sim, por que não aconteceu? Não existiu em momento algum o desejo de Júnior Borges ser candidato a deputado. A gente deixava as pessoas falarem, mas a gente não tinha o desejo de ser candidato a deputado estadual. Até porque, se tem uma candidatura que um dia possa me interessar, é a candidatura de deputado federal. E não era a candidatura de deputado estadual. Naquele momento,
onde eu trago o Geraldo Júnior aqui, foi um pedido pessoal do então candidato hoje a governador, ACM Neto, que me pede para ajudar Geraldo Júnior. E eu trago o Geraldo Júnior para aqui para que a gente comece uma caminhada. Tanto o Geraldo Júnior quanto eu temos basicamente o mesmo tempo de conhecimento com a ACM Neto. Houve um problema político entre a ACM Neto e Geraldo Júnior e acabou que Geraldo Júnior partiu para um outro projeto político, tá? Que é o projeto político ligado ao governador Rui Costa. Todos são meus amigos, né? Conheço todos, tenho relação com todos, mas eu tenho um lado, né? Eu sempre estive desse lado, ao lado de ACM, o avô de ACM, aqui do lado de Tude, do lado de Helder, e agora mais recente, né? Porque Alinaldo se elege em 2016 prefeito, sempre estive deste mesmo lado. Então não tinha motivo de eu procurar um outro caminho. O caminho era esse. Como de fato, continuo nesse caminho, trilhando esse caminho e torcendo para que a ACM Neto seja eleito governador do estado. Então, naquele momento, nunca houve intenção de ser, pessoas queriam, incentivavam. Só que houve um momento que eu fui muito hostilizado. E nesse dia, eu cheguei a falar na Câmara, chamei a atenção de todos nesse dia e disse, gente, eu não serei candidato. Porque nesse dia a minha mãe, eu cheguei na casa da minha mãe estava chorando, né, extremamente abalada pelo que ela ouviu em uma rádio. Então ela ficou muito sentida e eu me preocupei com minha mãe. Minha mãe tem 73 anos de idade, eu me preocupei com ela. Eu disse, não, eu tenho que chegar, eu não podia falar que não era, porque era uma orientação do grupo político para não dizer que não era, mas naquele momento eu não respeitei nem a orientação do grupo, fui lá e disse, olha, eu não serei candidato a nada, não sou candidato a nada. Então, para de ficarem me atacando ou de criando situações desnecessárias, porque eu tenho uma família. Vamos agora falar sobre eleição presidencial. A gente já tem acompanhado já há alguns anos, desde 2018, uma polarização no Brasil. Parece que só existem dois candidatos, ou dois partidos, ou dois grupos. As pessoas não têm uma terceira alternativa, é sempre aqueles dois. Como é que o senhor, como político, enxerga essa polarização? Muito complicado, difícil. Acho que o Brasil precisa, mais do que nunca, de oxigênio. Precisa de um gestor que saia um pouco do palanque, saia do palanque de fato. Palanque é até o dia da eleição, depois do dia da eleição é trabalho, 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 trabalho. É preciso que a população brasileira e que nós em Camaçari avaliemos qual o melhor quadro para governar o Brasil. Governar o Brasil não é apenas fazer populismo, governar o Brasil não é apenas ser muito carrasco e ditador. Governar o Brasil é muito mais do que isso. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes e que a gente precisa ter um olhar diferenciado para cada área. Nós temos um problema hoje, nós temos mais de 30 milhões de desempregados. A gente precisa trabalhar isso e trabalhar sério. A gente precisa criar as condições para que os investimentos venham para o Brasil e que a gente crie as alternativas para criar a empregabilidade. Mais do que isso, a gente precisa qualificar as pessoas para que ela possa ocupar os postos de trabalho. E aí, as prefeituras, as câmaras, as assembleias precisam focar nisso. Essa briga, essa polarização de um lado, do outro lado, isso não vale a pena. E o que eu tenho percebido é o crescimento da violência. E isso tem prejudicado muito, porque você pode fazer a política, até pode ser contrário um a outro. Mas a questão ainda do respeito mínimo, isso tem que existir. As pessoas estão se matando por conta disso. E aí a gente não tem como concordar. Eu havia dito, e vou repetir aqui, o meu voto no primeiro turno nem é alternativa do atual presidente, nem é alternativa do ex-presidente, né? Eu tenho uma outra alternativa, que é o meu voto. Agora, no segundo turno, eu ainda não sei o que eu vou fazer, porque, na verdade, ambos os candidatos, eles, apesar de terem feito um excelente trabalho, o Lula, quando foi presidente, fez seu trabalho. Eu não vou aqui negar que ele não fez, ele fez, né? E Bolsonaro tem feito sim. Só passarmos aí quase 4 anos sem crises de corrupção no Brasil, isso já nos deixa tranquilos. Mas não é só isso. Não só é isso. O olhar tem que ser diferente de fato. A gente precisa tratar as coisas de outra forma. Então, eu tenho uma alternativa? Tenho uma alternativa. O povo brasileiro tem alternativas? Tem.
Então, é tanto que nós, do grupo político nosso, não assumimos um candidato abertamente, porque a população tem um livre direito, tem a livre escolha de escolher quem ele quer para governar o país. E eu vou respeitar a decisão da população, sabendo que nesses dois polos eu tenho observações que são importantes ser feitas, porque de um lado eu preciso ser mais humano, do outro eu tenho que ter mais controle. Então, ambos estão fazendo gestão. Um foi presidente, envolvido em todo o processo de corrupção que a gente viu no Brasil, foi envolvido, porque houve devolução vultuosa de recursos, só pelo Palocci, algo em torno de 50 milhões de reais. Então, houve um problema de corrupção, de desvio de dinheiro e de finalidade de conduta. Do lado de cá, você tem o exagero às vezes, né? O exagero, aquele extremismo, a propagação que eu não gosto, da questão das armas. Nós estamos vivendo um problema no Brasil, da violência. Eu acho que armando a população é o que eu acho. Eu sei que essa minha fala aqui pode repercutir para alguém de uma forma negativa. O que eu entendo é que eu não vou... O cidadão de bem, para ele levantar uma arma e dar um tiro, ele vai pensar 3, 4, 5 vezes. O bandido não, o bandido vai sacar a arma e vai atirar, porque ele é bandido, né? Então o cidadão de bem não. O cidadão de bem não vai levantar uma arma e atirar. Ele vai perder a arma. É mais uma arma na mão do bandido. Então eu fico preocupado com isso e acho que a gente tem que ter todo o cuidado e redobrar os cuidados. Quem tem que fazer segurança é a polícia. Então a arma tem que estar na mão da polícia. Então, só para a população ficar bem claro, em caso de haver um segundo turno, Lula e Bolsonaro, o senhor ainda não saberia o que fazer? Não saberia o que fazer. Porque está difícil. Sim. Está difícil, não está fácil. Daqui a 2 anos vamos ter as eleições municipais. E aí o que é que as pessoas, os seus eleitores, a população de Camaçari pode esperar? O senhor pretende tentar um 4º mandato ou quem sabe até uma candidatura a prefeito? Em 2024, até lá eu ainda sou vereador, mas eu tenho a intenção de colocar meu nome à disposição da população para que a gente comece a pensar uma cidade que ela possa se construir, se consolidar como uma grande cidade. Então eu tenho pensado, tenho conversado, as pessoas têm conversado e têm me incentivado para que a gente comece a construir um projeto de cidade para 2024. Então vou construir a tentativa de viabilização de uma possível candidatura a prefeito em 2024, para que a gente possa começar a conversar com todos os setores da sociedade, para que a gente construa isso e construa juntos. Não adianta eu ser um projeto de mim mesmo. Então a gente tem que ser um projeto onde a cidade possa compartilhar esse projeto, onde a cidade possa enxergar nesta pessoa, que pode ser eu, como pode ser outros nomes, mas que a gente enxergue nesta pessoa aquele que tem condição de executar aquilo que a população precisa e que a gente precisa dar a essa cidade. Para terminar, vereador, eu queria que o senhor dissesse, agora que o seu mandato na presidência está acabando, no final do ano, que legado o senhor deixa e que recado o senhor deixa para a população de Camaçari? Primeiro, que é possível, né? Eu nunca imaginei estar vereador, sequer ser gestor da Câmara Municipal, da Câmara mais importante, uma das mais importantes da Bahia. Depois da capital, Camaçari é a Câmara mais importante da Bahia. Então, grato a Deus, grato à população pela oportunidade que a mim foi dada. Um garoto ali do Ficandões, ali do Gravatá, do Mangueiral, que conseguiu chegar à Câmara sem nunca esperar ou sem nunca desejar isso. Ao contrário do que a gente falou ainda há pouco sobre a questão de ser prefeito. É um desejo, é uma vontade, é um sonho de poder contribuir no crescimento da nossa cidade. Como vereador não foi isso, aconteceu justamente por conta do movimento estudantil que eu sempre fiz parte, dos movimentos sociais. Esses movimentos sociais me trouxeram até aqui, né? Esses movimentos sociais me fizeram capacitar 21 mil jovens, sem nunca imaginar que seria um dia vereador. Esses movimentos sociais me levaram aonde estou, né? De cuidar de pessoas, de cuidar de pessoas envolvidas com tráfico de droga, de mulheres que estavam em prostituição, e a gente pôde ajudá-los de alguma forma. Eu quero poder ajudar mais,
como vereador, eu pude ter a certeza de que eu podia contribuir e tenho contribuído para que a vida das pessoas melhore, através das minhas indicações, através dos meus projetos de lei lá da Câmara Municipal, através dos projetos que são encaminhados pelo governo municipal e a gente senta e acolhe e vê o que tem que ser ajustado para melhorar e cuidar do povo. Foi assim, quando nós chegamos com todo o processo da pandemia, que criamos o Refis do Comércio, para poder atender os comerciantes da cidade que estavam passando por situação extremamente difícil. Foi assim que criamos o Refis da Educação. As escolas privadas da cidade estavam para fechar suas portas. Então, a gente tem um legado que a gente pode falar com muito orgulho que a gente contribuiu para que a cidade pudesse continuar desenvolvendo e crescendo. O legado da luta para não permitir que a gente tivesse mais 12 mil desempregados, porque nós tivemos 12 mil desempregados com a Ford, com a saída da Ford, e no polo petroquímico nós teríamos aqui diretamente mais 12 mil desempregados, eram mais 24 mil pessoas fora do mercado de trabalho. E o legado que a gente deixa, eu acho que a Câmara pode, e pode mais, que a Câmara tem que ser um poder que seja visto pela população de maneira diferenciada. A Câmara é o primeiro poder da cidade, que as pessoas às vezes confundem, acham que o primeiro poder da cidade é a prefeitura, e não é. É a Câmara que autoriza o prefeito a fazer a praça. É a Câmara Municipal que autoriza o prefeito a fazer o posto de saúde. É a Câmara que autoriza o prefeito com o orçamento que nós aprovamos no final do ano. Sem a Câmara, o prefeito fica de braços atados, porque ele não tem como fazer nada. Então, todas as ações, tudo aquilo que beneficia a população, com o programa Casa Melhor, com o programa de regularização fundiária, com os programas sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social, com os programas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tudo, de uma metragem de terreno, do quanto se cobra, passa pela Câmara Municipal. Então, tudo passa pela Câmara. Então, o legado que eu espero ter deixado é que as pessoas compreendam que o primeiro poder é o Parlamento, o primeiro poder é a Câmara Municipal, e eu sou muito grato a Deus por hoje estar conduzindo a Câmara com 20 vereadores, comigo 21, e que tem uma parceria. Eu não tenho problema com a oposição, eu não tenho problema com a situação. Então, na casa, a casa é una, até tem os problemas de ordem política, de oposição ao governo, mas a casa não. A casa se unificou para fazer um grande trabalho pela cidade e tem feito. E a grande novidade, gente, até o final, eu espero que até a semana que vem, eu quero convidar a imprensa de Camaçari já para apresentar o número do canal da TV Câmara, sinal aberto na cidade. Né? Esse é um orgulho que eu vou levar para o resto da minha vida. Porque nós conseguimos, né? Conseguimos a TV aberta, conseguimos a rádio aberta, tudo está aí. Então, a semana que vem eu já espero poder convidar a imprensa do município para pegar o controle remoto e apertar o número da nossa TV Câmara na cidade de Camaçari, sinal aberto. Isso é uma luta de todo mundo, uma luta da cidade, uma luta da imprensa, e que graças a Deus, Deus me permitiu ser no meu mandato, como presidente da casa, poder fazer isso. E todas as inovações tecnológicas que nós fizemos na Câmara. Aquele painel eletrônico, ali de fato é um painel eletrônico, onde ele está interligado com todos os setores da casa. Eu vou falar aquilo tudo de novo? Não, só o finzinho. Só o agradecimento. Então, o Camaçari Notícias recebeu o presidente da Câmara Municipal de Camaçari, vereador Júnior Borges, a quem eu agradeço pela presença e pela entrevista. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado. Quero parabenizar o Camaçari Notícias, esse jornal que tem aí já há muitos anos na cidade, vi nascer, e é um orgulho para cada um de nós. Parabéns e que Deus continue abençoando vocês.